Bem-vinda, Amém. missionária Jaqueline. Passa a palavra. Amém. A paz do Senhor a todos. Shalom, shalom. Estão me ouvindo bem? Amém. Alto e claro. Amém. Eu, quando a pastora Rita, um tempo atrás, me convidou para estar aqui, eu não podia, né, porque geralmente eu estou trabalhando, mas há tempo para todas as coisas. Amém? Chegou o tempo de eu estar aqui com vocês e com muito temor, com muito tremor, né, na presença do Senhor. E eu estava conversando com meu esposo sobre o fato de eu estar vindo trazendo a palavra hoje, e o Senhor já tinha colocado uma palavra no meu coração, e quando a pastora Rita estava louvando agora, né, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Este louvor, eu amo esse louvor, e eu creio que também fala exatamente de estar na presença do Senhor, de ir à casa do Senhor. Hoje o meu devocional foi em Hebreus, eu não vou estar falando sobre Hebreus, né, nessa passagem, mas lá em Hebreus também fala para nós reunirmos como igreja, não deixarmos de congregar. E toda vez que eu trago uma palavra, eu gosto de ilustrar, trazer uma ilustração para que fique fixo na mente dos irmãos a palavra, amém? Então, eu vou contar uma história. Estava ali o dedão, muito inconformado, dedão do pé. Como assim, Jaqueline, dedão do pé? O dedão do pé, ele estava muito inconformado e resolveu desligar do corpo. E estava ali na esquina, feliz da vida, estou fora do corpo, posso fazer o que eu quiser, não tem mais ninguém para me mandar, eu não preciso obedecer mais a cabeça, que legal! Legal? Não muito tempo, porque logo depois o dedão do pé viu que ele não tinha serventia nenhuma e ia morrer, porque não estava conectado ao corpo. E aí ele, muito envergonhado, o dedão do pé, hein, gente, que eu estou falando, coisa de doido, mas essa é uma ilustração que o Senhor me deu quando eu comecei o seminário lá atrás, e eu fui trazer uma palavra, e o Senhor me deu essa ilustração que, no entanto, vocês vão entender o mistério de Deus. Quando Deus dá algo para você, você não entende, e depois a palavra confirma. E aí o dedão do pé estava ali já morrendo, e falou, eu não posso ficar aqui, eu vou morrer se eu ficar aqui fora do corpo. E voltou lá perto do corpo e pediu para ser reconectado. Só que o corpo, por orgulho, ou porque achou, esse aí não é mais parte do corpo, estavam assim, não estavam muito felizes com a volta do dedão. Só que a cabeça, que é Jesus, né? A cabeça foi e falou, não, nós aceitamos você de volta, porque sem você nós também sofremos. E aí o dedão foi conectado ao corpo e tudo se manteve equilibrado, amém? E o que é o dedão do pé? Somos nós que pensamos ser independentes, autossuficientes, poderosos. E o corpo? O corpo é a igreja, o corpo de Cristo, o reino. E a cabeça? A cabeça é Jesus, ao qual nos presenteou com a sua graça, morrendo naquela cruz por mim e por você. Né? E é exatamente sobre a importância de estar ligado, conectado ao corpo, que eu quero falar hoje. Então, abra suas Bíblias em 1 Coríntios 12:12. Amém? Espera aí que eu vou abrir. 1 Coríntios 12:12. Só um minutinho, por favor. Ok. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Amém? Irmãos, por que eu utilizei essa ilustração? Por quê? Primeiro, porque fazendo alguns estudos, eu pude verificar a importância do dedão do pé. Ele não só permite que o pé o dedão do pé, né?
ele não só permite que o pé se apoie mais facilmente, né? Ajudando no equilíbrio, e também a sua função ao caminhar, ele ajuda no pulsar. Quando você caminha, os dedões do pé, eles ajudam a pulsionar o seu andar, seu pular, entendeu? E lá em Levíticos, foi isso que, quando eu fiz essa ilustração, eu não tinha me dado conta, mas estudando mais sobre a parte do corpo na Bíblia, eu achei lá em Levíticos 8, 23, 24, na cerimônia da posse sacerdotal em Israel, Moisés toma parte do sangue do cordeiro e colocou sobre a orelha direita, sobre o polegar direito e sobre o dedão do pé direito de Adão e de cada um de seus filhos, o sangue do sacrifício, sobre este importante membro do pé direito. Então, o que significava, o que Deus estava falando para Moisés, Arão e seus filhos, o significado de colocar-se o sangue do cordeiro, né, do sacrifício, no dedão do pé direito, significava que eles tinham de trocar seu rumo e andar sem desviar, usando da melhor forma suas habilidades nos deveres sacrificiais do sacerdócio. Unidade ou comunhão ou koinonia é participação de algo indivisível, você não pode quebrar. Podemos entender como comunhão, eu estou falando muito rápido, como unidade, por ter algo em comum e ao mesmo tempo, é o mesmo que ter unidade. Em Atos dos Apóstolos 2:42, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já em Atos 2:44, diz que todos, não era só um, eram todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. E hoje, nós estamos como uma igreja primitiva? Será que nós estamos assim, unidos, com tudo em comum? Vamos pensar nisso, igreja. Em Atos 12:12 diz, e 12:13 diz que Paulo nos diz que a igreja é o único corpo de Cristo, que ele é formado por vários e diferentes membros. Sim, somos vários e diferentes, mas temos algo em comum. Funcionamos todos no mesmo corpo de Cristo, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, o dedão ali, a minha ilustração, ela estava falando que ele estava se sentindo sem importância. Talvez aqui alguém se sinta também assim, sem importância, não se acha importante dentro do corpo ou na sua igreja. Mas a palavra de Deus diz, né, nós somos um corpo. E eu vejo como uma construção. Todos os tijolos são importantes, porque um tijolo sozinho não faz um prédio. Mas tem a pedra angular, que chama Jesus, para estar dando o equilíbrio do corpo, para estar dando a direção, como manter esse prédio, né? Esse prédio em pé. E o dedão ali se sentindo tão rejeitado, ninguém me vê na igreja, por exemplo. Digamos que o dedão sejamos um de nós, eu já fui um dedão inconformado, achando que ninguém me via, o que eu estava fazendo ali na igreja? Jesus, o pastor não me vê, nunca me chama, nunca me dá oportunidade. Só que, graças a Deus, o Senhor levantou, até achava que meu pastor não gostava de mim. Eu nem sei porque eu estou falando isso, não estava aqui na palavra que eu escrevi, mas o Senhor sabe por quê. E aí eu falava até assim, Jesus, no início da minha conversão, esse pastor, todo mundo gosta de mim. Jesus, esse homem não gosta de mim, porque meu pastor, ele era um homem assim, posso falar com o senhor, pastor? Eu era nova convertida,
E ele falava para mim assim, eu não tenho tempo, 5 minutinhos. Para todo mundo, para mim e para muitos, não era só para mim, mas eu achava que era só comigo, ok? Só que para algumas pessoas, né, ele dava mais importância, ele dava o culto inteiro às vezes ele nem participava do culto, estava lá na sala. Eu não estou falando mal de pastor, entendam. Eu amo meus ex-pastores, não estou lá nessa igreja mais, moro em outro estado, honro meus pastores, tenho um bom relacionamento com eles, glórias a Deus por isso. Mas, no início da minha conversão, se Deus não tivesse levantado um casal, como a pastora Rita conhece ela, a pastora Ana Paula Abreu, se Deus não tivesse levantado esta mulher e o esposo dela para andar, para caminhar comigo, para me manter conectado ao corpo, porque eu estava me sentindo dedão, eu era Raimunda, um pé no mundo, um pé na igreja e um pé no mundo. E quando eu pecava, eu vinha para ela e falava assim, pastora Ana Paula, ora por mim. Ele, que foi, Vaso? De novo? Não acredito. Ela me exortava, mas ela orava comigo em amor. Amém? Então, a palavra de Deus diz que nós devemos confessar os nossos pecados para sermos o quê? Curados. Igreja é isso. Igreja você caminha com o outro para que nós possamos juntos crescermos. E aí, graças a Deus por esse casal, eu já estou 18 anos convertida. Eu era convencida, mas um dia eu realmente decidi, porque eu tomei um carão de Jeová, gente. Vou falar uma coisa, viu? Deus é bom demais, porque o Espírito Santo falou comigo, usou meu pastor para me dar uma bronca que se eu não tivesse tomado vergonha na cara, eu não sei nem o que seria de mim. Mas glórias a Deus, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, amém? E hoje eu vejo o favor do Senhor na minha vida, eu vejo o favor do Senhor, aliás, eu vejo o favor do Senhor antes mesmo, quando eu era cega, antes mesmo de eu vir para Cristo. O Senhor já usava do favor dele, porque quando nós somos escolhidos, não só chamados, mas também escolhidos, o Senhor já demonstra o favor dele nas nossas vidas, mesmo antes, né, de nós o conhecemos, porque diz a palavra do Senhor que ele nos amou primeiro. E como poderemos, voltando aqui ao texto, como poderemos verificar se estamos em unidade na igreja? Em unidade no corpo, né? No corpo. Devemos amar e honrar os nossos irmãos, né? Amar e honrar a Deus, como está em Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. E muitas vezes não acontece, né? Muitas vezes nós damos honra a nós mesmos. Porque ela está pregando? Por que é ele que foi chamado a pastor? Por que é ele que recebeu a unção? Quem tinha que ter recebido a unção era eu. Por que a irmã não me convidou para trazer a palavra no chá de mulheres? Quem tinha que estar lá era eu. Igreja, se Deus não te chamou, se Deus não te ungiu, é porque não chegou o tempo. E se Deus tem tempo para todas as coisas. Deus não erra. O homem pode até errar, mas Deus não erra. Outra forma de sabermos se estamos em unidade. Servir, como está em Gálatas 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Jesus veio a esse mundo, ele diz, eu vim para servir, né? Eu vim para servir. E nós, muitas vezes, não queremos servir, todos queremos estar ali, no holofote da igreja, né? Na frente da igreja, mas ninguém quer. Misericórdia, que isso? Estou sozinha aqui, o negócio fez barulho. Repreende. Gente, aí, quando muitas vezes a gente quer holofote, né? Lá na igreja, por exemplo,
fazíamos grupos para limpar o banheiro. Era uma luta para achar pessoas para ajudar. Porque ninguém quer limpar banheiro. Ficar com criança, eu não. Mas quando você está fazendo trabalho lá atrás com as crianças, o Senhor ele vai te visitar onde você está. Ele vai cumprir aquela palavra que foi liberada, profética, porque a maior profecia é a palavra. Ele vai liberar essa mesma palavra sobre a tua vida, onde quer que você esteja dentro da igreja. Entende? Eu ouvi um testemunho essa semana, não sei nem onde foi, que a irmã estava trabalhando na cozinha para um congresso. Deus usou o profeta, congresso, mais de 4.000 pessoas. Olha que isso! Que Deus é esse? 4.000 pessoas na igreja. E Deus se importou com a irmã que estava lá na cozinha. Aleluia! Rashi, mai, canta lá, baixaia. Oremecheia, mai. Oh, meu Deus! A irmã estava na cozinha, preparando, servindo. E Jesus viu ela, Jesus te vê onde quer que você esteja, igreja. Ai, arabaxia, mai, canta, arabaxaia. A palavra de Deus diz que se nós formos para o mais alto monte, como diz o salmista, ou para as profundezas do mar, o Senhor ali está te vendo com olhos como chama de fogo, porque de Deus ninguém esconde. Deus é poderoso. Ontem mesmo eu comentei isso, eu vou falar aqui que eu já falei que eu era Raimunda, eu era assim, um dia eu estava pecando. No início da minha conversão, eu devia ter 1 mês, 2 meses, sei lá, que eu estava convertida não, convencida, né? Que eu levantei minhas mãos, não era nem batizada. Mas já estava indo na igreja, estava começando a caminhar, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E eu falei assim, Jesus, eu estava pecando, gente, na hora do pecado, consciente que eu estava pecando, mas veio temor sobre mim e eu falei, Senhor, não me vê aqui agora não, por favor, não me vê aqui. Eu pensei isso, eu não vou abrir minha boca para falar. Jesus, não me vê aqui agora não, Jesus, tem misericórdia. Veio um temor na hora, mas eu não parei de pecar. Mas eu pedi para ele não me ver. No dia seguinte, eu fui à igreja. Tinha um sábado, no dia seguinte eu fui à igreja. Sabe o que aconteceu? Jesus usou um profeta para falar comigo. Ô, minha filha. Ele não falou bravo comigo, não, sabe? Mas ele falou assim: foi pior do que tomar uma lapada. Ô, minha filha, você pediu para eu não estar ali, mas eu estava. Ninguém sabia. Ninguém sabia de nada, a não ser a pessoa que estava comigo. Mas Jesus estava ali comigo. Quando eu falei isso para ele, ele me ouviu. Porque ele sabia que, apesar de eu estar pecando, eu tinha temor e já estava me arrependendo, que eu já me arrependi, ainda mais depois que ele veio para falar comigo, minha filha, eu estava ali. Mas ele não falou com voz brava, não usou o profeta para falar comigo com voz brava, mas ele, né? Aí a palavra de Deus diz que devemos confessar nossos pecados para sermos curados. E se pequeis, Paulo diz, né? Não é porque estamos na graça que vamos continuar pecando. Não, porque senão nós vamos continuar colocando Jesus na cruz. Vamos querer que Jesus continue morrendo todos os dias, sofrendo o que ele sofreu, porque quando nós pecamos, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra, né? Mas quando nós pecamos, nada disso estava aqui no meu, como é que chama? Esqueci teu nome. Meus papéis aqui. Mas o Senhor quer falar. E quando nós pecamos, não quer dizer não, que o Senhor não vai perdoar, Ele vai nos perdoar. Que a graça diz que todos os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Mas isso, como disse Paulo, nós não podemos utilizar dessa graça como ticket, entendeu? Eu tenho eu tenho vários tickets da graça. Não, não, não. Nós devemos pecar, e como disse Jesus para a mulher adúltera, vá e não pequeis mais. E aí, desculpa, irmão, voltando aqui para
para as características de saber se estamos em unidade, se nós sujeitamos-nos. Lá em Efésios 5, 21, diz: sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. Sujeitar não seria suportar, não é suportar. Não é suportar. Ah, eu não aguento aquela irmã, eu vou suportar ela. Não. O suportar que Cristo fala na palavra dele é de apoio. Devemos apoiar uns aos outros, reconhecer, honrar uns aos outros, amar uns aos outros. Suportar e perdoar, está em Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, porque Jesus fala, se nós não perdoarmos, nós não poderemos ser perdoados. Amém? Qual é a outra característica que nós estamos no corpo? Corpo de Cristo, amém? Instruir e aconselhar. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Aí você precisa tomar uma decisão. O que você faz? Você vai lá, uma pessoa que não tem a sabedoria de Deus, porque conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento, eu sempre falo isso para a missionária Regina, que é uma amiga querida, não sei se ela está aí, eu sempre falo para ela, Tica, você pode não ter tido faculdade, mas você tem sabedoria dos céus. Sabedoria a gente não compra. Então, quando você pede conselho, você não vai pedir conselho para uma pessoa que não tem a sabedoria divina. Não foi Deus, não, entendeu? Como diz, Deus fala na palavra, se não me engano, em Provérbios, ele fala isso. Se tiver que se aconselhar, procure os que estão em Cristo. Amém? Quando confessamos e oramos, Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Aí vem a irmã, o irmão conta, como eu fiz com a minha mãe espiritual. Pequei. Imagina, no meu início da conversão, eu tivesse falado para ela, eu pequei. Ela tivesse passado à frente. O que vocês acham que ia acontecer? Não, ela decidiu orar, pagar um preço pela minha vida. Amém? Admoestar, Romanos 15, 14. Meus irmãos, como está em Romanos 15, 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos e capazes de aconselhar-se uns aos outros, admoestar-se, desculpe, uns aos outros. Admoestar em amor, como ela fazia comigo, como nossos pastores fazem, como Jesus fez comigo naquele dia, em amor. Amém? Outra característica de estarmos ligados, conectados ao corpo, sermos hospitaleiros, como está em 1 Pedro 4,9. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Eu lembro que isso também é um dom, né? Não é todo mundo que tem esse dom de ser hospitaleiro, receber pessoas na casa. Se alguém vai na sua casa, trate a pessoa bem. Como diz a palavra, você nunca sabe se você hospedou anjos, certo? Ok. 9, consolar e edificar. Por isso, está em 1 Tessalonicenses 5:11. Por isso, exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Né? Exortar e edificar. Exortar em amor. Exortar não é você chegar lá e descascar o irmão e botar ele mais para baixo que ele já está. Porque quando a gente, né, quando a pessoa está em erro, a pessoa já está destruída, porque se ele tem temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, ele já está sentindo nada. Aí, se você não souber aconselhar em amor, você acaba destruindo a pessoa. E nós não fomos chamados, que a língua, como diz Tiago, tem o poder de vida e de morte. Então, temos que tomar cuidado. Cuidado, igreja, cuidado. Amém? E o 10, levar as cargas, como está em Gálatas 6:2.
levem os fardos pesados um dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levar as cargas é ajudar. Né? Às vezes não é fácil não, viu, irmão? Comer 1 quilo de sal com alguém, pagar o preço por alguém, né? Orar por alguém, não é fácil, mas é mandamento. 11, o que nós podemos ser identificados como participantes do corpo. Lavar os pés, João 13:14. Pois bem, se eu, sendo o Senhor, Jesus está falando, e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Servir. Lavar os pés também, uma vez eu vi uma pregação maravilhosa sobre lavar os pés. Lavar os pés, a pessoa chega na igreja, ela está destruída, ela está cheia de pecado, carrapicho, carrapato, como diz um ex-pastor meu. Você vai lá, com amor, ajudar a lavar os pés. Lavar os pés, tirar poeira, tirar o passado, tirar aquilo que não... Porque tudo que é sujo não provém do Senhor. Amém? E o que afasta os membros? Agora eu vou dar as características do que pode afastar um membro, como afastou o dedão do pé da minha história. O desânimo, as mágoas, o orgulho, o egoísmo, a descrença, né? A falta de reconhecimento. Quando as pessoas não dão importância para esta vida, às vezes é uma pessoa simples, uma pessoa que nem sequer abre a boca na igreja. Mas isso pode afastar uma pessoa. Uma fofoca, pecado do próprio pastor, como aconteceu numa igreja. O pastor pecou, como diz a palavra. Se eu atinjo, né, Satanás atinge o pastor, as ovelhas se dispersam. E ai daquele, né, escândalos, isso afasta os membros. A unidade só é possível através do Espírito Santo, como está em 2 Coríntios 13:13, que diz: todos os santos enviam saudações. Para crescer, você precisa ter compromisso e relacionamento com Deus. E a única forma de tê-los é através do seu corpo, a igreja, coinonia, vida compartilhada. O ser humano tem necessidade de compartilhar sua vida e sentir parte de uma comunidade. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém pode ser feliz sozinho. Jesus, né, fala, porque se nós pudéssemos viver felizes sozinhos, primeiro Adão não ia ter Deus. Segundo Deus, não ia trazer uma varoa para Adão. Nós, seres humanos, sentimos a necessidade de compartilhar com o outro, seja mais uma pessoa. Nós nunca conseguiremos ter a comunhão com todos. Isso é utopia. Nem Jesus agradou todo mundo, igreja. Mas nós precisamos tentar viver em harmonia, né? Se possível for, como diz a palavra, tenhamos paz com todos. Se possível, porque não é possível. Eu creio que não, porque senão não estava na palavra. Jesus não agradou todo mundo, imagina eu e você. Jesus, né? Em Eclesiastes 4:9-12, diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobres do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Então, que nós possamos valorizar o outro, valoriza a sua família, o seu companheiro, como eu e meu marido, a gente sempre ora. Espírito Santo, seja o mediador, esteja no centro do nosso casamento, porque um cordão em 3 dobras é mais difícil de quebrar. Jesus fala, né, que sem ele, em João 15, nós nada podemos fazer. Ou seja, sozinho a gente pode fazer nada, nem respirar sem Jesus. Amém? E eu vou pular aqui, senão a pastora Rita vai me matar, que vai demorar. Pastora... ainda tem aqui. Ok.
eu vou pular, porque senão o pastor vai me matar, que é um pouquinho grande, amém? Já em João 17, 21, Jesus pede ao Pai que os irmãos sejam um, assim como ele e o Pai são um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque fora de Jesus, como disse o Senhor Jesus em João 15, nós estamos ligados na videira verdadeira, porque tem videira verdadeira, tem videira falsa. Então, para outro dia. Mas Jesus fala aqui, né, que nós possamos ser como eu e ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, as pessoas ao nosso redor vão ver o brilho, vão ver os milagres, porque sei que a tua misericórdia, a tua graça me seguirão por todos os dias da minha vida. E por onde tu fores, canta lá baixar, Irimiá e canta Lamanaias. Haverá sinais, Eremeá e canta, já estou profetizando. Haverá sinais, né? Rabachia, Mai, canta Lamanaias. Haverá sinais de milagres por onde você passar, como Paulo, porque Paulo, Pedro, aonde eles estavam, algo acontecia. Paulo só enviava o lenço e vidas eram curadas. Então, eu quero profetizar nesta manhã, porque Deus não mudou, nós é que mudamos. O Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, igreja. Então, vamos levantar, mas vamos crer, porque a palavra de Deus diz que sem crer, nós não podemos ver a glória do Senhor. Nós precisamos liberar a palavra, como foi falado aqui essa semana, o haja de Deus. E haja de Deus, profetiza na sua vida, Ezequiel, Ezequiel, profetiza, o que você vê? Eu vejo um vale de ossos secos, sequíssimos, Senhor. Não, Ezequiel, profetiza, Rabaxia, Mai, canta, Rabaxaia. Jeremias, o que tu vê? Eu vejo uma amendoeira, né? Acho que é isso que ele fala. Muito bem, Jeremias, porque eu zelo pela minha palavra. E Jesus, e Deus, quando fez o mundo, ele criou todas as coisas pela palavra. Cuidado, irmãos e irmãs, com o que você libera sobre a vida de seus filhos. Libera a bênção. A criança está te perturbando, porque eu já tenho uma filha, ela já tem 22 anos, ela era pequenininha, e eu falava assim para ela, no dia que ela estava me irritando, né? E eu era mãe solteira. Mas era solteira, mas eu tinha Jesus na minha vida. Glória a Deus por isso, que é Ele que me ajudou. E quando a Alice me perturbava muito, eu falava para ela assim, minha filha, você está uma bênção. Em vez de falar outras coisas, que quem tem vontade, porque a gente é carne, minha filha, você está uma bênção. Aí um dia, cuidado, porque o teu exemplo, seus filhos vão seguir seu exemplo. Cuidado, cuidado. E aí, um dia, minha filhinha olhou para mim, eu tinha uns 4, 5 anos, aí ela virou para mim, eu estava brava com ela, aí ela virou para mim, mamãe, você está uma bênção hoje, mamãe, você está uma bênção hoje. Então, glórias a Deus, porque nós precisamos tomar cuidado. Profetiza na vida dos seus filhos. Cuidado com o que você fala. Não fala que seu filho não pode, não vai. Não, sempre liberei palavras que desde quando me converti, a minha filha tinha 2 anos e meio. Quando eu aprendi a importância da palavra, eu falava, Alice, você é uma vencedora. Alice, você vai ser grande. Alice, você vai vencer. Quando eu estava grávida, eu não conhecia o Jesus de hoje, como eu conheço, como falou Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu te conheço. Canta, mas eu estava grávida e eu andando aqui nessas ruas de Manhattan, eu não estava aqui passeando, não. Eu estava trabalhando até 11, meia-noite, 1 hora da manhã, com barrigão assim, ó, muito cansada, fazendo faxina, sendo babá, porque eu precisava cuidar daquela que estava no meu ventre. O pai queria que eu tirasse, eu não conhecia Jesus, eu falei, não, aquela está, aquela vai ficar, porque é vida. Eu vou cuidar dela porque Deus, eu não conhecia Jesus como eu conheço, como eu acabei de falar, mas eu liberei a palavra. Eu falei, Jesus, Deus, eu criei Jesus, mas eu não conhecia como eu conheço hoje. E eu falei, Deus vai me ajudar. Minha mãe estava aqui quando eu engravidei, minha mãe falou, minha filha, vamos embora.
Você não precisa ficar aqui passando por isso. Você está grávida, eu cuido de você e do bebê que está aí. Você não precisa trabalhar até ela fazer uns 6 meses. Você não tem necessidade de estar aqui nesse país sozinha, com essa criança grávida, tendo que trabalhar. Mas Deus, né, minha Cantarabaxaia, ele tinha um propósito. E eu falei, não, mãe, eu não vou embora. Eu não vou embora, porque minha filha vai nascer aqui, não é por luxo, mas para que ela não precise passar pelo que eu passei naquele consulado, e não precisa, como muitos aqui querem vir e não conseguem vir, porque esse consulado americano, eu não sei que raio, desculpa o termo, sei que raio que eles pensam, eles dão visto para pessoas que não têm nada, e às vezes tem tudo, e as pessoas que vêm para cá até pessoas que estão erradas no crime, fazendo algo errado, e tem pessoas que só querem vir aqui visitar e eles não liberam visto. Mas Jesus tinha um propósito na minha vida, foi ele que me deu esse visto para eu vir. E quando eu fiquei grávida, eu falei para minha mãe: eu não vou embora, eu vou ter essa criança aqui. E tive a Alice aqui, mas fui embora em 2001, final de dezembro de 2001. 2002, fiz planos para estar mais tempo no Brasil. Jesus me trouxe de volta, de novo, minha mãe falou, minha filha não vá, fica aqui, porque eu cuido de você e da Alice. Eu falei, não, mãe, a responsabilidade é minha, eu vou voltar, Jesus vai me ajudar. E quando eu voltei, eu achei que eu voltei só para cuidar da Alice. Não, eu voltei porque Jesus tinha um propósito na minha vida. Foi aí que eu conheci, eu voltei em agosto de 2002, quando foi em outubro de 2002, eu levantei a mão para o Senhor, ainda errada, ainda meio raimunda, mas eu sabia em quem eu estava crendo, porque aquele que falou para mim, antes mesmo de eu me converter, que uma mulher muito poderosa, muito rica aqui neste país ia me ajudar, foi o mesmo foi o mesmo que me trouxe de volta. Amém? Nem era para falar isso, mas estou falando. E para terminar, eu vou estar fazendo uma outra ilustração que eu achei muito interessante, que fala sobre o corpo. Estava ali as ferramentas, né? Voltando aqui para o texto, nós somos um corpo, todos somos importantes. Não pense você, porque você está ali limpando o banheiro, ninguém está te vendo, Jesus está te vendo, como eu falei. A irmã, não sei se eu terminei de falar do testemunho, a irmã estava lá na cozinha, aí o profeta vai e fala assim, Deus manda eu falar para uma irmã que está lá na cozinha, assim, assim, assado, cuidando da minha obra, ela está lá servindo, mas diga para ela que eu a vi, que eu me agrado dela. 4.000 pessoas assistindo o pregador no templo. Deus se importou com aquela mulher que estava lá na cozinha. Eu estou vendo, eu me importo com ela. Diga para ela, igreja, que eu vou fazer, e falou que ia fazer um milagre lá na vida da irmã, e a irmã, depois deu testemunho para o pregador. Era ela que estava na cozinha, e Deus, ela estava na cozinha servindo. Ela não estava lá no templo, mas Deus visitou ela lá na cozinha. Amém? Então, irmão, estava quando Jesus ainda era carpinteiro, numa certa noite, todas as ferramentas, aproveitando que a carpintaria estava vazia, né? Não tinha mais ninguém, as ferramentas tiveram vida, começaram a fazer uma reunião. E naquela assembleia que eles começaram a conversar. E aí o martelo exerceu a presidência, o martelo. Mas as outras ferramentas disseram para ele, não, 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 você tem que renunciar. E o martelo retrucou, dizendo, por quê? Por que eu tenho que renunciar? Eu sou martelo. Aí as outras ferramentas responderam, por quê? Porque você vive batendo. Você vive batendo, fazendo muito barulho, golpeando o tempo todo. Aí, o resto das ferramentas começaram a gritar, renuncia, renuncia. E aí, ele foi obrigado a renunciar. Aí, o parafuso, né? O parafuso falou assim, eu vou ser
Não, aí o Martelo falou assim, eu não concordo com a presença do parafuso, porque tem pessoas na igreja que parece que é Penina, Ana e Penina, sabe aquelas assim? A Penina das igrejas. Aí o Martelo fala assim para a Assembleia, eu não concordo com a presença do parafuso. Aí o Martelo perguntou, por quê? Aí, porque ele dá muitas voltas. Até para servir alguma coisa, ele fica rodando, 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 até cumprir a sua função. Tem algum parafuso aí? Jesus está falando, igreja. Aí as ferramentas começaram a falar para o parafuso também renunciar. E aí, todas começaram, renuncia. Aí o parafuso teve que renunciar. Aí veio a lixa. Aí o parafuso falou, eu concordo em sair da reunião se a lixa também for expulsa. Porque ela era muito áspera no tratamento dela. Tem lixa na tua igreja, irmão? Você é lixa na tua igreja? E criava muito atritos com as outras ferramentas. Então, ela pensou um pouquinho e disse a verdade. Sou assim. Ela pelo menos reconheceu que ela era grossa, né? Jesus chamou para ser sal, mas não sal grosso. Ela seria expulsa da carpintaria, mas ela pediu que também o metro, é metro que chama, né? Metro, aquele negócio que media assim, que o metro também idarguiu o porquê dele também ser expulso da Assembleia. Aí a lixa respondeu, por que você fica medindo os demais? Tem gente assim na sua igreja que fica medindo os outros? Ai, meu Deus, minha bateria. Fica medindo os outros como se fosse o único perfeito? Tem? Eu vou precisar pegar o carregador. Peraí, vou tentar ir sem... Ai, Jesus, me ajuda nessa bateria. Aí os outros começaram a dizer, e o médico também tem que ir embora. Ninguém. Nisso, alguém mexeu na porta e era o grande carpinteiro. Ele voltou, o grande carpinteiro. E aí, com as ferramentas, aí as ferramentas decidiram ficar quietas, né? Porque o grande carpinteiro chegou. Quietinhos, hein? O grande carpinteiro, o maior de todos, colocou o seu avental, pegou sua madeira, o martelo, o parafuso, a lixa e o metro e começou a trabalhar. Aquela grossa madeira que se converteu num lindo móvel. Que maravilha de móvel! Quando ele terminou de fazer esse móvel, ele fechou novamente a carpintaria e foi embora. Logo, as ferramentas, novamente, se sentindo mais à vontade, se reuniram para concluir aquela assembleia. Foi então que o serrote tomou a palavra e disse, senhores, é evidente que cada um de nós tem defeitos, entretanto, o carpinteiro não trabalha com nossos defeitos. Jesus não trabalha com o meu e com os seus defeitos. E sim com nossas qualidades, fazendo isso com as suas mãos habilidosas, utilizando a sua inteligência e a sua capacidade. Ou seja, vou resumir, o Jesus, ele não está olhando para mim, para o meu e para o seu defeito. Ele olha, como Jesus chamou Paulo, de Saulo, né? Ele chamou ele de Paulo, trocou o nome, começou a chamar ele de Paulo, porque ele já estava vendo Paulo como um apóstolo. Ele não chamou Pedro, o Pedro chamava Cefas. Ele chamou Pedro pelo nome que ele já ia ter como apóstolo. Deus já te chama pelo nome, a igreja já te chama pelo nome, missionária, pastora, diaconisa, bênção. Porque o Senhor, antes de alguém te ungir, o Senhor já põe na igreja, já reconhece você por aquilo que você vai ser. Que ele já viu lá na frente quem você é, na obra dele. Então, o Serrote falou assim, que todos nós superemos os nossos pontos negativos e nos concentremos nos nossos pontos positivos e nas qualidades. Aí todas as ferramentas começaram a aplaudir aquele discurso e compreenderam, então, que o martelo era forte, que o parafuso unia e dava força.
A lixa era especial para limpar e afinar a aspereza. E observavam que o método era preciso exatamente por ser exato. Sentiram, então, que o trabalho de equipe, nós somos um corpo, produzia nas mãos do grande carpinteiro, que é Jesus, todos aqueles móveis de qualidade, todas as ferramentas, se sentirem felizes por serem tão importantes e úteis dentro da carpintaria. Ou seja, igreja, a carpintaria é a igreja, o grande carpinteiro é Jesus. As ferramentas, os instrumentos somos nós na casa do Senhor. Há defeitos, mas devemos deixar que as nossas qualidades venham louvar e glorificar o nome do Senhor, porque perfeito só tem um, chamado Jesus. Amém? Então, que o Senhor possa te abençoar, que essa palavra possa ter falado ao teu coração, como tem falado comigo, independente, né? Jaqueline tem língua presa. Vocês notaram? Eu tenho língua presa. E muitos anos atrás na igreja, deixa eu ver se eu acho o carregador. Muitos anos atrás na igreja, uma irmã veio falar para mim, acho que eu já até dei esse testemunho aqui, eu não sei. Veio falar para mim, que me pedir perdão, porque quando alguém me chamou para ser... Peraí, só um minutinho. Quando alguém me chamou para participar de um teatro... Deixa eu acender a luz. Desculpa. Para participar de um teatro, eu não quis, porque eu tinha vergonha, por causa da minha língua. Eu falei, eu sou jornalista formada, mas eu fiz jornalismo impresso, e eu tinha vergonha, não fiz o audiovisual, porque eu tinha vergonha de falar assim como eu estou falando com vocês. Eu tinha vergonha de falar em público. Só que Jesus, ele está olhando para o meu defeito, seu defeito. E quando uma irmã, eu já contei isso aqui também, acho que foi aqui, né? Foi no Pastor Rita, eu não lembro. Eu já contei esse testemunho. Uma vez eu estava estudando, eu estava no seminário, e aí o nosso professor falou assim, vocês procurem estudar a palavra, leiam bastante, pegam o caderno, façam anotações. E eu comecei a fazer isso. E minha mesa estava cheia, mas Satanás é sujo. Minha mesa estava cheia de livro, cheia de Bíblia diferentes, com diferentes... Gente, o Satanás é muito sujo. Aí liga uma amiga minha, enviada por Satanás, porque, tem hora que eu vou te falar, viu? Que era minha amiga. Ela foi enviada por Satanás para me ligar naquela hora que eu estava estudando. E aí ela foi e perguntou, já, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou estudando. E ela virou para mim e falou assim, mas você está estudando para quê? Eu falei, porque eu preciso preparar pregações, porque daqui a pouco um dia desse o Senhor vai me chamar, vou trazer a palavra em algum lugar, né? Então, eu preciso saber o que eu estou falando. Aí ela falou para mim assim, ai, Jaque, eu não entendo nada que você fala. Irmãs, aí eu falei, como? Eu não entendo nada. A mulher me ligava todo dia e ficava 1 hora no telefone comigo, conversando enquanto eu trabalhava. Enquanto a gente trabalhava, a gente põe o Bluetooth e fica lá trabalhando. Não é que a gente não tinha nada para fazer, não, tá, gente? Mas ela me ligava todo dia para conversar. Amiga. E aí eu falei para ela assim, como? Mas só que Satanás é tão sujo que ainda te cega, que eu nem lembrava disso, né? Que ela falava comigo todo dia, como é que ela não sabia, não reconhecia a minha voz? E aí eu fiquei, gente, quando eu desliguei dela, eu peguei os cadernos, peguei Bíblia, peguei tudo, rasguei a folha que eu estava fazendo, chorei, mas chorei, mas chorei, mas chorei. Falei, Jesus, um dia o Senhor falou para mim que o Senhor tinha me chamado para trazer a palavra também, e agora uma irmã vem e fala isso para mim, como que eu vou pregar a sua palavra? Como que alguém vai entender o que eu estou falando da tua palavra, se minha língua não deixa? Porque ela falou que não entende nada. Jesus, como é que é isso? Chorando e falando com Jesus. Eu e Deus, lá na minha casa. Foi uma quinta-feira. No sábado, eu fui no Dia com Deus, numa igreja, que não era minha. Fui no Dia com Deus, estou lá.
Foi uma benção a palavra, pastora, convida-nos para ir à frente. E eu fui, né? Ela estava até pregando sobre Ana, não esqueço. Quando o alimento é bom, a gente não esquece, tá, gente? Pregando sobre Ana, o pãozinho da padaria celestial, como diz a pastora Rita, quando é da padaria do Senhor, a gente não esquece. E aquela mulher estava pregando sobre Ana. E falando sobre gerar. E aí eu falei, mas eu já tenho filha, mas ela falou gerar sonhos, gerar. Então eu fui lá na frente, quem quiser, vem aqui. Eu fui lá para gerar um sonho, mas não sabia nem o que eu estava querendo, mas eu fui lá para gerar sonho. Fui lá para receber a bênção, amém? Como diz lá, quando Jesus chegou até o homem lá da maca lá, que estava 38 anos, se não me engano, lá sem andar, que ele estava esperando o mover da água, eu fui lá no mover da água. Só que Jesus tinha um mistério para falar comigo naquele dia, eu não sabia. E aí eu fui. Estou lá na frente, a pastora vem orar por mim. Quando ela vem orar por mim, ela botou a mão no meu ventre, começou a abençoar meu ventre, né? Eu abençoo seu ventre, está gerando sonhos. Aí Deus começa a usar ela, que ainda tem profetas na terra, amém? Deus começa a usar ela e falou assim: esta semana ainda Satanás lançou uma seta contra você. Mas eis que te digo, fui eu que te chamei. Não foi homem, fui eu que te chamei. O que inimigo lançou no seu coração, essa seta no seu coração, eu tiro hoje. E quero te dizer, fui eu que te chamei mais uma vez. Não falou muito, mas falou exatamente o que eu precisava ouvir. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse usado aquela pastora para falar comigo, eu tinha parado. Eu não estava estudando, mas eu ia estudar a palavra, mas eu não ia querer pregar em lugar nenhum. Depois disso, eu já trouxe palavra em vários lugares para a honra e glória do Senhor. Entende, igreja? Então, se Deus te chamou, deixa Satanás abrir o bocão, porque ele diz que ele está como leão, mas ele não é o leão da tribo de Judá. Deixa ele falar o que ele quiser. Tenho testemunhos, meu pastor presidente, ex-pastor presidente, está na hora, pastor, eu vou terminar agora. O pastor presidente da minha igreja, quando ele pregou a primeira vez, quando ele desceu do púlpito, lá do altar, uma pessoa, o pastor da igreja virou para ele e falou assim: você não foi chamado para ser pregador? O homem hoje dá aula de teologia, o homem hoje prega e é conhecido. A pastora também, lá em Boston, ela falou que a primeira pregação dela, eu estou falando isso aqui porque alguém precisa ouvir, porque Deus não manda a gente falar assim, desculpa, pastor, precisa só terminar isso. Essa pastora, ela foi chamada para trazer uma palavra no congresso de mulheres, no chá de mulheres, foi a primeira vez que ela ia pregar. Ela pregou. Quando ela desceu, a irmãzinha virou para... E ela trabalhava na cozinha, essa pastora na época, ajudava lá na cozinha. E aí, foi a primeira vez que ela pregou. Ela sempre estava na cozinha. Quando ela desceu, uma das irmãs da igreja virou para ela e fez assim, ó. Ah, pastora Diva. Eu posso falar o nome dela porque ela já deu testemunho. Ah, pastora Diva. Seu lugar é na cozinha. Ela chegou em casa arrasada, o marido com um buquê de flores, para mim, a pregadora predileta. E ela começou a chorar e contou para o marido dela. O marido dela falou assim: se ela falou isso, você vai fazer o contrário, você não vai desistir, você vai estudar. Se você quer pregar, você vai estudar, você vai se dedicar, você vai jejuar, você vai orar. E aí ela fez isso. Hoje é uma mulher, uma pregadora muito conhecida aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil. Ela faz as 300, é uma mulher usada. E aí mesmo a irmã que falou isso para ela, um dia na igreja dela, porque hoje ela é pastora da igreja, já era pastora na época, mas não exercia o cargo assim, né? Já era a esposa do pastor. A mesma irmã que falou isso para ela, veio para ela e teve que pedir perdão, irmãos. Então é isso que eu quero falar para vocês. Ouça a voz do Senhor. Não importa o que os outros pensam. O sapinho estava lá pulando, querendo pular, e o povo falando, e os outros falando assim: não, não, não. Não pula, não pula, não pula. Você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aí o sapo pulou, deu um pulão e foi, e conseguiu fazer o que ele tinha que fazer, pular lá para o outro lado lá. E aí os outros sapinhos perguntaram para ele: como que você conseguiu fazer isso? Você não ouviu? Eles estavam falando que você não ia conseguir. Como que você teve coragem? Ele falou: eu sou surdo.
Amém? Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade. Desculpa, pastora. Obrigada, missionária Jaqueline. Glória ao Pai, glória ao Filho, A glória do glória ao Senhor. Espírito Louvor e Santo de honra Deus. do Senhor. Amém. Amém.